Herói? Não exatamente. Vilão? Nem perto. Você já ouviu falar de herói trágico? Meu nome é Zera, eu sou o Banshou, e hoje vamos mergulhar bem fundo nos anais de Suguru Geto. Você pode achar ele presunçoso ou orgulhoso, não que esses sejam insultos reais, mas mais de uma vez Suguru Geto demonstrou ser nobre e justo. Apontar erros e acertos, julgar o certo e o errado, rotular o bem e o mal, tudo isso é muito digno e bonito e superficial também. Nós queremos ir mais a fundo. Inicialmente, Geto se mostra um regulador que mantém a personalidade caótica de Gojo controlada. Isso fica claro, principalmente nesse certo diálogo onde Gojo demonstra acreditar que viver em prol dos fracos não faz sentido e é imediatamente repreendido por Geto. E essa não foi a primeira vez. O arco do passado de Gojo mostra em uma de suas primeiras cenas Gojo implicando, ou melhor, zoando Tahime por ser fraca. Quando Geto chega e defende ela. Bom, defende mais ou menos, porque ele também chama ela de fraca. Boa parte do público aqui teve uma interpretação precipitada, de que Gojo estava só provocando Tahime, enquanto Geto tinha verdadeiro desprezo pelos fracos. Porém, esse pensamento pode estar muito errado, e agora eu vou mostrar a vocês. Mas antes, queria dizer a vocês que esse é um tipo de vídeo complexo e reflexivo, e apesar de dar trabalho para escrever, eu sei que não é o tipo que agrada a maioria e pode não ter uma boa recepção. Então, se você faz parte do seleto grupo de pessoas que tem gosto por esse tipo de conteúdo, peço seu like e sua inscrição para saber que eu estou sendo ouvido. E saiba que qualquer comentário seu será tratado como o tesouro mais precioso do mundo. Então vamos prosseguir. Noblesse oblige é um termo francês significando literalmente a nobreza obriga. Se refere à crença de que riqueza, poder e prestígio trazem ao indivíduo a obrigação de ter uma conduta impecável condizente com sua posição, implicando em códigos de honra e moral e, dentre esses, zelar pelo bem dos pobres, dos ignorantes e dos fracos. Sim, Geto tem uma clara distinção entre os fortes e os fracos, mas provavelmente porque ele vê como obrigação dos feiticeiros zelar pelos não feiticeiros e dos feiticeiros mais fortes, como Satoru Gojo e também ele próprio, zelarem pelos mais fracos. Caso não acreditasse nisso, ele não se daria ao trabalho de passar sermão para Gojo. Então fica a dúvida, se Geto era uma alma tão nobre, como ele se corrompeu? A resposta é simples, meus amigos. Ele não se corrompeu. Digamos que ao contrário do ditado, o abismo está sempre olhando para os feiticeiros, e tudo que Geto fez foi olhar de volta. Ter poderes, ser um feiticeiro, de alguma forma isso só traz sofrimento. É basicamente se sacrificar por aqueles que não podem lutar. E para se sacrificar pelos outros, mais do que coragem, é necessário fé. E foi justamente essa fé que Geto perdeu. Começando pós a batalha com Toji, momento esse que, não bastante ter falhado na missão de proteger a Manai Rico, o que claramente o abalou, ele passara muito perto de morrer nas mãos de Toji e chegou a acreditar que Gojo, seu melhor amigo, havia morrido também. E diante de tão amargos sentimentos, estavam de pé em sua volta os culpados por tudo aquilo. E ironicamente, esses culpados eram as tais pessoas fracas a quem ele protegia, pelas quais ele sofria, consumindo maldições com gosto de vômito e arriscando a própria vida. Naquele momento, essas pessoas olhavam para ele com sorrisos satisfeitos, como se eles fossem movidos e alimentados por toda a angústia que ele sofria naquele momento.
Sim, naquele momento, seu único apoio psicológico era seu amigo, que havia milagrosamente sobrevivido. Mas não foram palavras de apoio que ele ouviu, e sim a mais tentadora das propostas. Quer matar todos eles? Mas prevalecia o sentimento de luto, por ele mesmo, que havia morrido por dentro naquele dia. Não. Aquilo não era hora e nem lugar. Além disso, a nobreza obriga. As palavras de Gojo ficaram marcadas em sua mente, e assim ele entrou numa crise existencial. Por quem? Pelo quê? A curta interação com Yuki abriu seus olhos para o caminho contrário. Apenas não feiticeiros podem gerar maldições, então todo o sofrimento que os feiticeiros passam é gerado não intencionalmente pelos não feiticeiros. Daí em diante, tudo aconteceu muito rápido. Aibara morreu em missão. Um jovem puro e honesto, inocente, de personalidade forte e sorriso fácil. Exatamente como a Manai era antes dele falhar em protegê-la. Dia após dia, ele estava empilhando os corpos de pessoas boas, que estavam dando sua vida por exatamente o quê? A última gota foi a missão seguinte. 2 crianças, que claramente foram espancadas, foram enjauladas e chamadas de monstros. E mais uma vez quem fez isso foram os fracos, que ele tanto protegia. Se os feiticeiros protegiam os macacos, quem protegia os feiticeiros? Agora chegamos ao termo macaco. Não se enganem, no Japão essa palavra tem uma conotação totalmente diferente e nada tem a ver com a cor ou a raça. No Japão recebem a alcunha de macaco as pessoas taxadas como estúpidas ou ignorantes. Seria na verdade o equivalente a no Brasil chamarmos alguém de burro, anta, jumento e afins. E ignorantes era exatamente o que os não feiticeiros eram para Geto. Eles não tinham ideia de nada do que os feiticeiros passavam, não eram gratos pelo seu sacrifício e em casos extremos os tratavam por monstros, mesmo enquanto eles estavam dando suas vidas para protegê-los. Geto nunca se corrompeu, ele decidiu lutar a favor dos que estavam sendo mandados para o abate, um atrás do outro. Acabar com um ciclo sem fim de sacrifícios era o seu objetivo. Logo, o erro não estava em sua intenção, mas sim em seus meios. E isso não configura um vilão, mas sim um herói trágico. Herói trágico é o conceito de um herói que acaba por falhar em sua jornada e na maioria das vezes morre. E Geto combina com várias características desse arquétipo. Ser orgulhoso, entender que sua queda foi causada por suas próprias ações, aceitar seu destino trágico, ser nobre e não tem sua queda motivada por vício ou depravação, mas sim por um erro de julgamento. Muitos podem dizer que o genocídio dos não-feiticeiros era uma medida extrema, e de fato era. Vamos lembrar que ele foi condenado depois de matar uma vila inteira. Mas algo semelhante aconteceu quando Maki exterminou o clã Zenin, e ela é aplaudida por boa parte da fanbase por isso. Sim, o clã Zenin maltratou ela totalmente, desde sempre, das piores formas possíveis. Mas eu pergunto a vocês, Maki conseguiu crescer forte, se desvincular do clã e chegou à escola Jujutsu, se tornando aluna do homem mais forte vivo. Então será que o clã fez com ela seria pior do que espancar e enjaular 2 crianças como se fossem animais? Será que se Geto não aparecesse para intervir naquele momento, essas 2 meninas viveriam para ver a luz do sol mais uma vez? Será que elas teriam um futuro para jurar vingança às pessoas que lhe fizeram mal, assim como o Maki fez? Pois é, aparentemente um massacre pode ser tanto a marca de um demônio quanto a consagração de um herói, dependendo apenas do ponto de vista. E no fim, Geto nos deixa a reflexão. O futuro que ele buscava era possível para Gojo. Se naquele fatídico dia ele tivesse deixado Gojo matar todos do culto, ele seria executado?
E eu estendo a pergunta: se fosse qualquer outra pessoa no mundo, no lugar de Gojo, a ter sido contra a execução de Yuji e a execução de Yuta, ele teria sido ouvido? Se não fosse o feiticeiro mais forte falando, ele conseguiria mudar a opinião do alto escalão? Sim, no fim, só o poder importa. Certo ou errado é definido pelo que o mais forte decide acreditar. Se no seu encontro seguinte, Geto tivesse contado a Gojo sobre os ocorridos, Gojo provavelmente compreenderia o lado dele e provavelmente se colocaria em frente ao alto escalão para protegê-lo da execução. Geto não contou a ele, porque Geto sabia que Gojo faria isso. Mas Geto repudiava os pensamentos que ele tinha porque ele realmente acreditava que os fracos tinham que ser defendidos. Ele só resolveu defender outros fracos dessa vez. Ele sabia exatamente o seu destino. E assim, pela primeira vez na vida, aparentemente ele tirou todo o peso que tinha na consciência. E quando vemos ele junto à sua família, podemos perceber claramente que ele tem uma leveza de espírito inigualável. No fim, Geto morreu pelo seu altruísmo. Viveu a maior parte da sua vida em prol dos não feiticeiros e viveu o resto dela em prol dos feiticeiros que ele queria proteger. Ele nunca foi egoísta, não lutou por si mesmo nem um único segundo. E assim, ele pôde, apesar dos seus pecados, morrer com a consciência limpa, pois sabia que todos aqueles que o seguiram e lutaram ao seu lado haviam sobrevivido ao seu plano catastrófico. Até o último segundo, tudo o que importou foram os outros. Os quais ele veio a chamar de família. É porque em um mundo assim, eu não consigo rir do fundo do coração.